O dinheiro não tem cheiro. Pecúnia non olet. A cláusula tributária chamada pecúnia non olet, dinheiro não tem cheiro, significa para o fisco pouco importa se os rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte lícita ou moral. Com quase 2000 anos de existência, a expressão surgiu da boca do imperador de Roma, Vespasiano. O imperador espalhou pelo seu território impostos bizarros. Quando restavam poucas coisas para serem taxadas, Vespasiano tributou inclusive o uso dos mictórios públicos. Ao lado dos banhos, eles eram muito populares como locais de bate-papo entre os cidadãos. Entre uma mijadinha ou outra, o pessoal conversava. Quando Vespasiano declarou o imposto, irritou até mesmo seu filho Tito, que reclamou com seu pai da natureza imoral da taxa e que ela faria com que a cidade ficasse fedendo. Vespasiano, em resposta, teria enfiado no nariz do filho uma das primeiras moedas de ouro provenientes dos banheiros e perguntou algo: incomoda-se com o cheiro? O filho não sentia nada. No entanto, o imperador disse: provém da urina, concluindo: pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Moral da história: a batalha do imperador para equilibrar as contas de Roma, submersa numa guerra civil depois da morte de Nero, foi vencido. Sem ligar para o cheiro do dinheiro, ele botou as contas do império em dia, o que permitiu atingir níveis de progresso assinaláveis nas finanças do Estado, tendo inclusive angariado fundos para a construção do anfiteatro Flávio, conhecido popularmente como Coliseu de Roma. Viu? Vamos também a cultura. Por isso, lembre-se que o dinheiro não tem cheiro e nem carinho. Os especialistas consideram que os investidores não deveriam concentrar todas as suas aplicações na renda fixa, e sim buscar alguma forma de diversificação dentro do perfil do investidor de cada um e visando o longo prazo, onde há oportunidades boas, porque os preços das ações brasileiras estão descontados como há muito não se via. Outra alternativa apontada por gestores para os investidores interessados em diversificar a carteira com um perfil de risco adequado são os fundos multimercados. Eles sofreram no ano passado, mas agora muitos deles rendem muito bem. Inclusive, tem alguns fundos que foram recomendados que estão subindo mais de 40% no ano, fundo multimercado. Há potencial grande de valorização na Bolsa, com a volta gradativa do crescimento da economia local e o ajuste da inflação com queda dos juros. A Bolsa brasileira tem negociado há algum tempo um desconto grande em relação à média histórica e a outras economias emergentes. O investidor olha alguns múltiplos e a vê como atrativo. No blog você pode conferir a tabela que mostra o preço-lucro projetado para os próximos 12 meses da carteira que faz parte do Ibovespa. Esse múltiplo tem uma média que fica em torno de 14,3 e hoje está na faixa de 10. Alguns analistas veem uma volta do respiro na economia e alguns apostam até um certo rally na Bolsa após as eleições. Dizem que o mercado já precificou o risco eleitoral e que os dois candidatos à frente das pesquisas de opinião são conhecidos e não devem apresentar uma agenda de grandes surpresas, caso sejam vencedores. Enquanto nos Estados Unidos a relação preço-lucro está em torno de 18 vezes, a correlação de preço sobre o lucro, o das empresas brasileiras estão bem abaixo, apenas 10 vezes. Quando a taxa de juros da renda fixa cair, a Bolsa provavelmente não estará mais nesse patamar. Outro fator que nos chama a atenção são os fundos de private equity, que em uma tradução livre são fundos que investem em empresas de capital fechado ou privado, que decidiram investir diretamente em ações na Bolsa. Normalmente um fundo de private equity compra grandes participações em empresas de capital fechados, para depois embelezá-la e vendê-la por um preço maior. A diferença, as empresas da Bolsa são muito bem cobertas, cheias de analistas, enquanto nas empresas privadas você tem uma assimetria gigantesca. Ou seja, se um fundo de private equity prefere enfrentar a concorrência dos vários analistas do mercado e resolve comprar uma empresa já listada em bolsa, é um outro sinal que as ações estão baratas. Na medida em que a taxa de juros fica estável, o mercado começa a discutir em que momento o juro voltará a ser reduzido. É o que vai permear as análises nos próximos meses diante de uma queda de taxas muito expressiva. Mas é claro que há riscos. Se dados de inflação mais altos
ou uma recessão se confirmar nos Estados Unidos, dificilmente a Bolsa Brasileira passará ilesa. Alguns bancos, inclusive para setembro, retiraram ações como a Petrobras e a Banco do Brasil das suas carteiras recomendadas. Segundo esses analistas, motivados pela proximidade das eleições, que pode atingir as estatais em cheios no curto prazo. Ambas essas ações tiveram um desempenho muito bom no ano e ainda estão super baratas, mas no final das contas, o resultado da eleição pode impactá-las no curto prazo. No entanto, o comportamento do investidor tem sido outro. Só este ano, até agosto, houve um resgate de mais de 53 bilhões em fundos de renda variável e ingressos de 80 bilhões em fundos de renda fixa, segundo dados da Ambima. E os juros da renda fixa, Flávio? Quando é que eles caem? O fato é que o atual cenário de juros altos no Brasil, que beneficia os investimentos em ativos pós-fixados, como os fundos DI, e a gorda remuneração da renda fixa vem atraindo cada vez mais investidores. Não à toa esse fluxo de 80 bi no ano. A taxa de juros elevada também reduz a volatilidade no câmbio, o que é benéfico para o investidor estrangeiro. Mas com a sinalização da inversão da curva de juros, esse comportamento pode mudar. Com relação aos pré-fixados, a leitura que prevalece entre os gestores é semelhante à da Bolsa. Os preços são considerados atraentes e há boas oportunidades, mas o risco ainda é elevado. A nossa leitura é de que a probabilidade de início da discussão de cortes de juros será no segundo semestre, e é consideravelmente maior do que um cenário alternativo, que o BC seja forçado a se empenhar novamente em um aperto monetário agressivo. Por isso, os pré-fixados podem ser interessantes para os investidores que têm foco no longo prazo. Como a última ata do cupom sinalizou o fim do ciclo de alta das taxas, o potencial de perda é menor do que o de ganho. Há que se ponderar o risco nessa oportunidade e o investidor tem que calibrar o percentual adequado para esse ativo. Eu sou Flávio Lemos e esse é mais um Onde Investir. Bons negócios!